Olá, sejam muito bem-vindos a mais um UFSC Entrevista. Hoje nós estamos aqui com a especialista em estudos de gênero, escritora de 33 livros e professora titular do Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina, Miriam Grossi. A professora Miriam desenvolve há mais de 30 anos pesquisas sobre educação, violências, diversidade e gênero, além de fazer parte da diretoria da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Miriam, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma honra conversar contigo. Olha, é um prazer meu de estar aqui, né, nesse 2023, dialogando novamente aqui na TV UFSC. Falando sobre ciência e gênero dentro das universidades. Na UFSC, por exemplo, só 15% dos projetos com financiamento acima de R$ 1 milhão estão sob coordenação feminina, ainda que mais de 50% dos docentes sejam mulheres. Por que há essa ausência de representatividade feminina na produção científica? Olha, não é que haja ausência. As mulheres estão no campo da ciência até proporcionalmente mais do que os homens. Se a gente pega na própria UFSC e no Brasil inteiro, a gente tem mais estudantes com bolsa de iniciação científica, mulheres. Os prêmios, inclusive, da iniciação científica do CNPq nos últimos 15 anos têm sido majoritariamente de jovens estudantes mulheres, mas o que acontece é, né, o famoso teto de vidro, né, o efeito tesoura, que são, à medida que as mulheres vão, digamos, envelhecendo e crescendo, né, subindo etapas no campo científico, elas vão sendo sutilmente ou às vezes diretamente eliminadas, né, dos laboratórios, não passam nas seleções mais acima, e são outros fatores muito mais ligados também a fatores culturais e subjetivos. Por exemplo, tem muitos estudos que mostram que a maternidade é algo que afasta muito as mulheres das carreiras científicas. Isso, por um lado, digamos, mais pessoal, subjetivo. Do ponto de vista institucional, a gente tem uma tradição da ciência brasileira ser uma ciência de homens brancos, né, de elites, e isso a gente vê não só na UFSC, mas também, se a gente pega, né, a pirâmide de pesquisadores do CNPq, a gente tem muito poucas mulheres no topo da pirâmide, que é ser pesquisador 1A, e muitas mulheres na base da pirâmide do CNPq, que é pesquisadora 2, né, PQ2. E isso mostra as dificuldades que a gente tem de reconhecimento, né? Porque no campo científico, digamos, deve dizer assim, por que tem só 15% de mulheres com projetos de mais de R$ 1 milhão? O que significa um projeto de mais de R$ 1 milhão? Significa um projeto com muita responsabilidade né, de recursos e de gasto desses recursos. As mulheres em geral, e isso significa uma equipe muito grande, significa muitos equipamentos. Então, as mulheres em geral, elas sabem que elas vão ter dificuldade de serem aprovadas em outras instâncias nesses projetos. É muito recente, eu falo também, né, nesse momento eu estou no Conselho Deliberativo do CNPq, fui eleita pela comunidade científica para representar a área de ciências humanas. Então, é um debate que a gente tem enfrentado no Conselho Deliberativo, nesses 2 últimos anos que eu estou lá, justamente, e há uma vontade política agora expressa do CNPq de começar, digamos, a produzir ações afirmativas para que as mulheres possam ter acesso a mais recursos, bolsas e editais, como o próprio recente edital, que é o edital que dá, digamos, mais recursos em termos de valores, que é o INCT, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, e nesse último edital tivemos 57 projetos em todo o Brasil aprovados, e dos quais 25% foram de mulheres. Veja, é apenas 25%, mas já foi um avanço em relação a outros momentos onde era 5%, 10% de mulheres com projetos nesse valor. Mas só para completar, recentemente, nós tivemos agora, né, dia 31 de março, foi o prazo de um edital interno aqui da UFSC, justamente da Pró-Reitoria de Pesquisa, da Propesc, para projetos de mulheres de mais de R$ 1 milhão. E nós tivemos uma resposta massiva
das pesquisadoras da UFSC, com 77 projetos submetidos para esse edital interno da UFSC. Então, isso são ações afirmativas que estão mostrando que sim, há mulheres cientistas capazes de gerenciar e de propor projetos de mais de R$1 milhão. Que incrível, Miriam. Então, quais as diferenças entre as dificuldades encontradas por homens e por mulheres para permanecerem na comunidade científica? Bom, eu já falei de uma delas, né? Acho que assim, a mais estudada é a questão da maternidade, que recai na nossa sociedade sobre as mulheres, mesmo que homens cientistas também sejam pais, também tenham família, mas recai sobre as mulheres o cuidado, a amamentação e também, né, as demandas sociais do que está ligado, né, à constituição de família. Então, esse é um dos elementos mais estudados. Mas tem muitos outros elementos interseccionais, né? Então, por exemplo, a questão de raça, cor, mulheres negras são muito, né, mesmo na própria UFSC, o número de pesquisadoras, professoras negras é ínfimo em relação ao número de pesquisadoras brancas, a questão de classe social, né, quer dizer, pessoas que são de família, né, cientistas, mulheres cientistas, que vêm de uma família onde em outras gerações os pais, mães, pais já foram cientistas, evidentemente já tem, digamos, um incentivo familiar e portas abertas, o aprendizado sobre a vida científica. Então, nesse processo todo que a gente está vivendo, nesses últimos 20 anos no Brasil, de redemocratização das universidades e do campo científico, com o ingresso de estudantes oriundos de camadas populares, de ações afirmativas para negros, indígenas, pessoas trans, pessoas com deficiência, a gente vai também ter digamos, um outro público com outras características e que também sofre muito mais discriminação para entrar no campo científico, que é um campo que, por exemplo, né, felizmente agora, aumentou a bolsa de iniciação científica, que era R$400, ficou 10 anos a bolsa de iniciação científica era R$400, agora felizmente passou para 700, mas veja, R$700 ainda é menos que o salário mínimo no Brasil, quer dizer, hoje uma bolsista de iniciação científica ganha, para ter dedicação exclusiva a estudar a universidade, menos que o salário mínimo. Ora, muitas jovens mulheres cientistas, negras, indígenas, mães, não conseguem sobreviver com essa bolsa de iniciação científica e, portanto, nem se candidatam para a bolsa de iniciação científica porque precisam trabalhar e para sobreviver, para fazer a universidade. Então, o próprio sistema de ciência e tecnologia, ele precisa ser ajustado para justamente acolher e, digamos, não perder uma massa importante de talentos para a ciência, porque o que está acontecendo, né, no Brasil, e que aconteceu nos últimos anos, sobretudo nos governos que não tinham incentivo para a ciência, foi que a gente perdeu muitas jovens mulheres cientistas que tiveram que abandonar né, a pesquisa, seja na graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, por questões financeiras e por falta de estímulo para permanecerem na carreira científica. Muitos cursos dentro das universidades são ocupados majoritariamente por homens e outros são considerados mais femininos. Qual a origem dessa segregação? A ciência moderna contemporânea, essa que a gente pratica hoje no Brasil e que a gente, né, entende por ciência, essa ciência ela tem um momento histórico que ela é construída no século XIX, né, junto com o desenvolvimento da tecnologia, da biomedicina. Então, essa ciência moderna contemporânea é uma ciência construída no século XIX, junto com o processo capitalista e industrial, e quando ela é construída, por exemplo, as mulheres na Europa, onde começa essa ciência moderna, as mulheres não podem fazer universidade, não têm acesso a laboratórios científicos. Vejam toda a história da Marie Curie, que é um ícone da ciência mundial. E isso, ela chega em Paris, ela é polonesa, ela chega em Paris, ela vai trabalhar como babá, né, jeune fille au pair, numa família francesa, ela vai para o laboratório, mas não era possível, as mulheres não podiam estudar naquele momento. Inclusive a Simone de Beauvoir, que é um ícone do feminismo, né, com seu livro Segundo Sexo, ela não pôde estudar na Escola Normal Superior na França, porque a Escola Normal Superior, no início do século XX, não era aberta a mulheres. Isso vai acontecer depois, né, da Segunda Guerra Mundial. Então, veja,
As mulheres, elas estão excluídas do campo científico desde do seu início. Mas aí por que tem, por exemplo, até hoje, se a gente pega aqui no Brasil, campos como educação ou enfermagem são de mulheres? Bom, aí a gente tem que relembrar a história da própria enfermagem, que vai, né, como é que se constitui a enfermagem através de mulheres que vão se dedicar sem salário a cuidar de doentes, etc. Antes disso, né, que já é a ciência, enfermagem moderna, mas antes disso a gente tinha quem? As freiras. As freiras, inclusive, chegam no Brasil, trazidas pela imperatriz, porque não tinha para abrirem hospitais, para abrirem escolas. Então, veja, essa feminização de carreiras como enfermagem ou professora, ela tem uma história ligada muito ao que se espera das mulheres, que é essa política do cuidado. E Miriam, de que forma a gente pode fazer com que mais mulheres ocupem espaços que hoje são reconhecidos como masculinos? Bom, isso só é possível com políticas públicas de estímulo à participação das mulheres. Nós tivemos políticas públicas nesse sentido muito importantes, como, por exemplo, o programa Gênero e Ciências, que foi um programa feito pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, junto com o CNPq, durante os governos Lula e Dilma, lá, né, entre 2003 e 2016. Esses programas deixaram de existir, governo Temer, Bolsonaro, etc. Agora, felizmente, né, nós temos muita esperança de que esses programas voltem a existir, que são programas públicos de incentivo. Por exemplo, dentro do programa Mulher e Ciência, havia o Prêmio Igualdade de Gênero. Esse Prêmio Igualdade de Gênero, que teve 10 edições, foi um prêmio que abriu as portas para muitas jovens, estimulando carreiras. Então, tinha, desde o ensino médio, as meninas faziam o prêmio no ensino médio, digamos, fazia redações sobre a questão de gênero e ganhavam o prêmio, e o prêmio era uma bolsa de iniciação científica. Então, muitas jovens ganharam essa bolsa, e hoje já nós temos, inclusive, feito uma pesquisa acompanhando as trajetórias dessas jovens. Hoje, inclusive, já são doutoras e até professoras na universidade, aquelas que ganharam o prêmio lá. Então, são ações afirmativas, políticas públicas, que vão permitir e que vão estimular a presença das mulheres, né, o aumento de mulheres, né, nos espaços tradicionalmente masculinos. E como aumentar o reconhecimento e a valorização de profissões que são tidas pela sociedade como femininas? São coisas, assim, há toda uma discussão no campo de gênero e ciências que é assim, por exemplo, uma profissão é muito respeitada quando ela é só masculina, e quando mulheres começam a entrar naquela profissão, ela perde valor econômico, ela passa a ter um rendimento menor e ela passa a ser desvalorizada. Então, a gente vê isso em algumas carreiras aqui no Brasil, como a carreira do direito, né? A carreira do campo, né, do judiciário e tal. Eram carreiras, homens, eram juízes, promotores e tal, advogados importantes. No que essa carreira começou a ser disputada também por mulheres, a gente vai ver isso também, uma certa desvalorização, mesmo, por exemplo, no campo da medicina. A medicina também era uma carreira, né, lá na década de 50, quando os meus pais estudaram, né, na universidade, em Porto Alegre, na URGS, meu pai era médico, na turma do meu pai da medicina, tinha 3 mulheres para 60 homens, eu acho, tá? Então, era realmente muito pequeno. Agora não, agora a gente já vê nas carreiras, né, da medicina, as mulheres já são quase 50% das que ingressam nos cursos de medicina. Em paralelo, também a profissão de ser médico não tem a mesma valorização que tinha no passado. Então, só para dizer isso, de que a entrada das mulheres, quando ela se dá, né, em décadas nessas profissões, ela também traz essa desvalorização. Há carreiras ainda, e a gente falava, né, das engenharias, que são carreiras ainda muito masculinizadas no Brasil.
e que a gente, né, inclusive aqui na UFSC agora a gente tem uma demanda da Petrobras, que como a gente viu também essa semana, né, essas denúncias todas de assédio que teve, porque são muito poucas mulheres que trabalham em plataformas da Petrobras. E a própria Petrobras está já agora né, estimulada pelas políticas desse governo atual, querendo justamente assessoria para ingresso de maiores mulheres, mais número de mulheres. O problema é que não tem mais mulheres engenheiras para ingressar nos concursos da Petrobras. Então, nós temos que fazer um trabalho, e aí eu faço minhas as palavras da professora Débora Menezes, nossa colega presidente da Sociedade Brasileira de Física, que para a gente chegar a ter mulheres físicas, não basta só um estímulo na universidade, tem que começar na pré-escola, que é desde a pré-escola que nós temos que estimular meninas a serem, né, astrofísicas, aprender, querer, desejarem esse campo de conhecimento. Uma ex-orientanda minha, a Gisele Sucupira, fez um TCC há vários anos atrás, muito interessante, estudando as mulheres nas Olimpíadas de Matemática. E é impressionante. A Olimpíada de Matemática começa ali no ensino básico, na quinta, sexta, sétima, oitava série. Ali tem um número grande de meninas que fazem e que ganham as Olimpíadas da Matemática. Quando chegava, essa pesquisa dela já faz mais de 10 anos, quando chegava no ensino médio, desapareciam as meninas nas Olimpíadas de Matemática. Aí só meninos passavam a ganhar. Por quê? Por essas coisas todas que eu te contava, dessas piadinhas de que matemática não é coisa para mulher. Se tu vai muito por esse lado aí, tu não vai achar namorado, não é uma coisa, tu vai te masculinizar. Então, como essas carreiras das ciências exatas e das engenharias, elas ainda são muito carregadas de valores, de representações, de masculinidade. E isso afasta as meninas que morrem de medo de não corresponderem ao que é esperado socialmente, ao que a família espera, né? Os pais ficam com medo, vai para essas áreas aí, não vai se casar, não vai ter filhos, não vai me dar netos. Bom, todo esse conjunto de valores, e por isso que é fundamental o ensino de gênero em todos os níveis da escola, dentro da pré-escola, quer dizer, da gente tirar aquela ideia do príncipe, da princesa esperando o príncipe que vai chegar no seu cavalo branco e vai levar, e vai casar e ter filhos e ficaram felizes para sempre, quer dizer, toda essa construção cultural que começa lá nas histórias infantis, a gente tem que atuar nisso de reconstruir isso que hoje é um valor fundamental, que é a equidade de gênero. Isso a gente tem que introduzir em todos os níveis de ensino, porque só transformando a educação que a gente vai conseguir, né, transformar o lugar das mulheres na sociedade. Eu acredito que isso esteja dentro do imaginário de todas nós mulheres desde sempre. Exatamente, quer dizer, ao mesmo tempo que cada vez mais, né, a gente vê jovem, eu tenho sobrinhas netas que são super feministas, né, desde assim da pré-escola e tal, mas a gente vê que tem, né, uma consciência feminista, uma consciência do eu posso ser o que eu quero e fazer o que eu quero, já muito presente, isso, né, várias gerações aí de meninas, eu fico muito contente, mas ao mesmo tempo as estruturas sociais, elas são tão fortes no sentido de afastar as meninas. E à medida que elas vão, né, aumentando de idade, meninas, depois adolescentes, depois jovens, de espaços e de carreiras masculinas, que isso realmente é um longo trabalho de todos nós, sociedade. Bom, também aqui, né, a mídia, o jornalismo, a TV UFSC, tem um papel fundamental também de desconstruir esses estereótipos. Miriam, entre os seus estudos está o processo de implementação do curso Gênero e Diversidade na Escola no estado de Santa Catarina. Qual foi o objetivo desse curso? Bom, então assim, o curso, né, que a gente conhece como GDE, Gênero e Diversidade na Escola, foi uma política pública muito importante quando a Nicéia Freire era ministra de Políticas, né, para as Mulheres, e que foi fruto da demanda dos movimentos sociais, da primeira Conferência de Políticas para as Mulheres, que aconteceu em 2004, em Brasília, que era justamente de a gente formar professoras e professores do ensino básico para as temáticas de gênero. Então, foi uma política pública federal que disponibilizou recursos
para essa formação. Nós tivemos a oportunidade de fazer 3 edições do curso GDE aqui em Santa Catarina, né, coordenados pela UFSC. Era um curso muito antes da pandemia, onde a gente passou a conhecer o virtual. Foi um curso no formato EAD, onde a gente tinha, né, toda uma formação virtual. Uma vez por mês a gente ia nos polos da UFSC aqui em Santa Catarina, no oeste, no sul, no norte, né, no centro todo de Santa Catarina, onde a gente tinha aulas presenciais com essas cursistas, que eram todas professoras da rede pública de ensino aqui em Santa Catarina. E a gente formou ao todo, né, mais de 1000 professoras, e falo aqui no feminino porque a maioria eram mulheres, hoje pessoas que têm um papel fundamental nas redes, tanto na rede estadual de ensino de Santa Catarina, quanto nas redes municipais de vários municípios de Santa Catarina, têm tido um papel muito importante na implementação de políticas locais de abordar essa temática de gênero e das múltiplas diversidades étnico-raciais, a questão da deficiência, a questão LGBT, né? Hoje a questão trans é uma questão muito forte nas escolas, a questão, né, estudantes que se dizem trans ou não binários, isso está em todas as escolas de Santa Catarina. E essas pessoas formadas nos cursos GDE são pessoas chaves na produção, né, justamente de implantação de programas em escolas e nas redes municipais. Foi uma experiência muito rica, que envolveu todo o Instituto de Estudos de Gênero, professoras, doutorandas. Ao mesmo tempo que a gente formou professoras da rede pública, a gente também formou mestrandas e doutorandas que estavam fazendo teses sobre questões de gênero, como tutoras, que atuaram como tutoras nesse curso. E a gente teve uma capilaridade. Hoje, muitas dessas que foram tutoras eram mestrandas ou doutorandas ou pós-doutorandas, hoje são professoras em todo o Brasil, universidades públicas e institutos federais de todo o Brasil, e replicaram também nessas universidades onde hoje atuam como professoras esse curso. Então, essa foi uma política que o Instituto de Estudos de Gênero liderou aqui em Santa Catarina e que, assim, com resultados impressionantes, né? Teve uma dissertação de mestrado do Leonardo Miranda, que eu orientei aqui na Antropologia da UFSC, justamente que foi atrás das professoras que tinham feito curso de especialização no oeste de Santa Catarina, para observar que impactos aquelas pessoas tiveram, né, na educação. E a dissertação dele mostra que, o título inclusive da dissertação dele é "O GDE mudou a minha vida". E que é o que as professoras diziam, como ter feito esse curso mudou a vida delas enquanto professoras, enquanto ativistas, enquanto cidadãs, enquanto mães, em todas as suas dimensões pessoais e públicas da vida. Qual a importância na formação da identidade de crianças e adolescentes profissionais de educação capacitados dentro desse tema? Quando a gente deu esses cursos, e em muitos, né, cursos que eu dou para professoras, professores de vários níveis educacionais, sempre é isso que as pessoas, sempre, né, nas pesquisas que a gente tem feito nesse campo educacional, os professores dizem assim: eu não tive formação, eu não sei como lidar. Por exemplo, hoje uma das principais questões que eu tenho escutado de professoras e professores é a questão de estudantes trans, estudantes não binários. As pessoas não sabem como lidar com essas crianças e jovens que chegam na escola dizendo: não, mas eu sou Maria, não, eu não quero mais ser chamada de Maria, eu quero ser chamada de João. E as pessoas não sabem, mas como? Mas é uma menina, né? Ou as pessoas que pedem isso, não, tem aparência de menino, mas dizem não querem o nome de menino, ou tem o nome de menina e se vestem como menino. Então, as escolas não sabem tratar com as questões trans ou as questões LGBT. Bom, para isso a gente precisa estudar, trabalhar, pensar o que significa a identidade de gênero, porque a maior parte da população acha que o ser homem e ser mulher, se tu nasce com pênis, tu vai ser homem e tu vai agir como um homem com, né, atividades e características e sentimentos masculinos. E se tu nasce com uma vagina, tu vai ser uma menina, e uma menina vai ser delicada, bonitinha, vai fazer todas as coisas de menina. Ora, o que os estudos de gênero nos ensinam? Que ser homem e ser mulher, ser feminino e ser masculino, é uma construção cultural que varia historicamente no tempo, né? O que era ser mulher para nossas bisavós não é mais o que é para nós, para nossa geração, para a minha geração e para a tua já é diferente, né? Sim. E que
o próprio corpo biológico, que era o que a gente pensava, não, mas é o pênis, a vagina, é reprodução. Isso mesmo, a própria biologia já tem desconstruído, mostrando que o biológico é só um suporte para representações sociais sobre o que é ser homem e ser mulher. Agora, desconstruir isso, que é um valor totalmente arraigado na nossa construção do que é a nossa identidade nessa sociedade, isso é um longo trabalho de desconstrução desses conceitos. E isso que é o que a gente chama de conceito de gênero. O gênero é um conceito que mostra que ser homem e ser mulher, feminilidade e masculinidade, não são algo natural, são valores sociais historicamente, socialmente construídos em cada tempo e espaço. Esse é o nosso trabalho. E é por isso que é tão importante o nosso trabalho, desde a pré-escola, desde a historinha do príncipe encantado, que vem no seu cavalo branco e que vai levar a princesa para o seu castelo e tal. Quer dizer, a princesa não tem agência nenhuma. Então agora a gente tem várias outras histórias que mostram, não, a princesa que vai lá, ela é bruxa e ela faz e acontece. Quer dizer, transformar também essas representações que a gente tem do que é ser menino, do que é ser menina e o que meninas devem esperar. As meninas não querem mais esperar um príncipe encantado que vai levá-las para o castelo. Elas querem ter o castelo que elas mesmas vão construir. Pessoas que são donas da sua própria história. Exatamente. Seguindo nesse caminho, qual que é o papel do Estado e que políticas públicas educacionais voltadas para a temática de diversidade e gênero devem ser implementadas? Olha, são centenas de milhares de políticas, a gente falou bastante aqui sobre as políticas no campo de gênero, ciência e tecnologia, né, que estão sendo implantadas pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, CNPq, pela educação, né, falamos dos cursos. Então, todo esse campo é muito importante, mas também em outras áreas. A área da saúde é uma outra área super fundamental de implantar políticas. E, bom, em todas as áreas, meio ambiente, por exemplo, porque as mulheres são, né, e felizmente nós temos uma mulher, a Marina Silva, né, como a nossa ministra do meio ambiente, as mulheres são as mais impactadas pelas políticas, né, de meio ambiente. Então, nós precisamos de políticas públicas em todos os ministérios. Aquilo que a gente chama de políticas interseccionais e interministeriais, que é nos direitos humanos, nas relações raciais, no Ministério da Cultura. Bom, em todos os ministérios nós precisamos de políticas que tenham isso, políticas que vão abordar, direcionadas para mulheres e de forma interseccional, levando em consideração também questão de raça, deficiência, orientação sexual, geração, classe social, etc., que são questões que estão presentes. O Instituto de Estudos de Gênero, o IEG, do qual a senhora faz parte, lançou o e-book Falas, Percursos, Práticas e Modos de Resistir. Que temática que esse projeto aborda? Esse livro, ele é o resultado de todas as apresentações, os trabalhos foram apresentados no último Fazendo Gênero, né, que é o Seminário Internacional Fazendo Gênero, esse foi o número 12, é um dos principais, se não o principal, evento, congresso acadêmico e que articula com os movimentos sociais no campo feminista, dos estudos de gênero, sobre mulheres, feito na América Latina. Nós começamos a fazer os congressos Fazendo Gênero em 1994, a professora Zaide Musart, já falecida, foi ela que criou, e desde então nós já fizemos 12 edições. A última edição, que é esse livro, ela foi virtual, estávamos durante a pandemia. A penúltima, Fazendo Gênero 11, ele foi em 2017 e ele teve 10 mil participantes, foi junto com o Congresso Mundial Mundo de Mulheres, e são eventos muito importantes para esse campo de estudos e para esse campo ativista, porque ele articula pesquisadoras do campo de estudos feministas e de gênero com ativistas e pessoas que estão justamente elaborando e aplicando políticas públicas nessa área. Então, esse livro ele vai trazer essas contribuições muito importantes para quem trabalha nesse campo, quem quer se aprofundar nesse campo, mas também quem quer se iniciar nesse campo de estudos e de ativismos e de transformação social, porque hoje as questões de gênero e diversidade elas estão em todas as instâncias da vida social e todo mundo precisa, né, saber algo sobre isso. Muito obrigada novamente, Miriam. Foi um prazer estar contigo hoje.
UFSC Entrevista fica por aqui. Até a próxima e um beijo.